Boa noite, irmãos, os amigos e amigas. Desejo uma boa noite a todos. Eu gostaria de meditar em Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Tá, então, Lucas, capítulo 12, e nós vamos ler a partir do versículo 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então, lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Somente esses versículos, e nós rogamos, então, as bênçãos do Senhor na meditação nesse texto aqui da palavra do Senhor. Se nós tivéssemos lido o versículo 1, nós iremos ver que havia uma miríades de pessoas, ou seja, uma quantidade grande de pessoas se aglomeraram e a ponto de uns aos outros se atropelarem, e passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos. Então, nós temos aqui um discurso que o Senhor Jesus Cristo fez nesse dia, e, embora havia ali uma grande multidão que ouvia aquele discurso, nós temos visto que, em primeira mão, né, podemos assim dizer, essas palavras do Senhor aqui, nesse texto, elas são dirigidas aos discípulos. Evidentemente que aquelas pessoas todas que ali estavam, nós lemos aqui que eles se aglomeraram, né? Uns atropelavam uns aos outros, então era uma grande multidão. Certamente essas pessoas, elas foram privilegiadas em ouvir também os ensinamentos apresentados ali pelo Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós chegamos aqui no versículo 13, nós lemos que, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou. Então, a essa altura do discurso do Senhor Jesus Cristo, houve ali uma interrupção por parte de um homem, e é interessante nós observarmos a maneira como esse homem ele se conduz. Ele se dirige ao Senhor Jesus Cristo como mestre, mas ele diz assim: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Então, claramente, nós percebemos aqui que havia ali uma disputa, não sei se familiar, mas pelo menos
entre este homem e o seu irmão com relação a uma herança. Mas, quando eu digo que é interessante observar aqui, eu me refiro à forma como esse homem ele fala com o Senhor Jesus Cristo de uma forma impositiva. Ordena a meu irmão que reparta comigo, desculpa, a herança. Eu não sei se nós podemos dizer que havia por parte desse homem o interesse em que essa intervenção do Senhor Jesus Cristo fosse para estabelecer ali uma justiça entre as partes. Me parece que não. A maneira como o Senhor responde a esse homem nos leva a pensar que esse homem ele estava interessado em resolver o seu problema da maneira como ele achava interessante. Ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Em resposta a isso, o Senhor Jesus Cristo diz: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então, lhes recomendou. Então, lembra, irmãos, que eu disse que, em primeira linha, o Senhor Jesus Cristo está se referindo com o seu discurso aos discípulos, né? E os demais também são beneficiados, mas aqui ele reforça isso. Então, ele lhes recomendou, se dirigindo primeiramente aos discípulos, e ele disse assim: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, a gente pode observar claramente aqui, nas palavras do Senhor Jesus Cristo, que aquele homem, ele tinha um interesse muito grande na herança. E nós podemos ver, então, que ele se refere a isso como sendo algo, uma avareza. A avareza, eu creio que nós sabemos disso, mas ela, traduzindo isso, a avareza é um apego exagerado, um apego demasiado ao dinheiro, né? É aquele desejo ardente de acumular riqueza. E a avareza, ela também, ela traz consigo essa ideia de uma falta de generosidade. Então, o avarento é aquele que tem, assim, uma necessidade de acumular dinheiro, riquezas e coisas dessa natureza. E o Senhor, então, ele está dizendo: acautelai-vos, guardai-vos, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E quando nós olhamos à nossa volta, irmãos, nós pensamos que a visão, de um modo geral, das pessoas é muito contrária a isso, né? A impressão que nós temos é que a vida de um homem, ela consiste, sim, na abundância dos bens que ele possui. Ou seja, quanto mais a pessoa possui, parece que isso lhe traz, assim, uma segurança, um conforto, e a vida dele parece que depende dessa quantidade, quanto maior, melhor, uma abundância de bens materiais. Mas o Senhor diz o contrário aqui, né? A vida de um homem, ela não consiste nessas coisas, ela não consiste na abundância dos bens que ele possui. E o Senhor, então, para enfatizar essa declaração que ele faz aqui, ele proferiu ainda uma parábola. E nessa parábola, eu gostaria de destacar o que o Senhor fala
no versículo 20. O Senhor faz duas declarações aqui. Primeiro, ele faz uma afirmação. Esta noite, louco, esta noite te pedirão a tua alma. É uma afirmação que o Senhor está fazendo aqui. Esta noite te pedirão a tua alma. E, em seguida, ele faz uma pergunta. E o que tens preparado? Para quem será? Então, eu gostaria de destacar essas duas expressões aqui do Senhor Jesus Cristo. Agora, o pano de fundo que nós temos nesta parábola é o seguinte. Ele fala aqui de um homem rico, né? Um homem rico que tinha um campo. Um homem rico que tinha um campo. O campo de um homem rico produziu com abundância. Então, ele retrata para nós um ano em que esse homem rico, com o seu campo, foi muito abençoado. Nós estamos vivendo no Brasil esse ano uma escassez de chuvas, né? Nós tivemos um plantio atrasado esse ano em função de atraso de chuvas, depois nós tivemos uma seca que quebrou bastante a safra brasileira, e depois nós tivemos uma dificuldade extra, que foram aí 2 geadas seguidas. Então, o pessoal da cafeicultura, dessa citricultura, pessoal que produz milho, tiveram quebras assim bastante expressivas, né? Pessoal que planta, os horticultores também. Então, nós já estamos experimentando aí um aumento de preço dessas coisas em função dessa questão climática aí. Faltou chuva, a geada veio e isso trouxe essas consequências, está trazendo essas consequências. Mas nós estamos aqui diante de um homem rico cujo campo, nesse ano, foi muito beneficiado com as chuvas, com o calor, e o plantio desse homem, a roça desse homem, ela produziu muito, né? Diz aqui, o campo de um homem rico produziu com abundância. Que coisa boa, coisa positiva. Esse homem, a partir daí, ele passou a ter um problema. Um problema que é um problema bom, né? Ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E ele disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Qual era o problema dele? Com a super safra, a safra generosa, a capacidade dos celeiros daquela fazenda, daquela propriedade, se tornaram pequenos. Tornou-se um problema. A gente vê que era uma pessoa organizada, ele tinha armazéns na sua propriedade, mas os armazéns, os seus celeiros, os meus celeiros, eu vou ter que reconstruí-los, né? Vou destruir os meus celeiros e farei outros maiores. E esse homem está fazendo o seu planejamento, ele está fazendo os seus planos. Então, ele vai destruir aqueles celeiros, ele vai fazer outros maiores, e isso vai dar condições a ele de recolher a sua safra, né? Recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. E, fazendo isso, ele expressa aqui que ele estaria muito tranquilo. Então, direi à minha alma,
tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Um homem fazendo seus planos, né? Ele ia recolher os seus bens, a sua produção. Tendo isso na sua propriedade, ele não teria necessidade de vender isso à pressa, ele ia fazer vendas escalonadas, né? Ao longo de muitos e muitos anos. E ele, então, conversando com a sua alma, ele diz: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Esse era o plano desse homem. Ele iria viver muitos anos, né? Viver muito bem. Ele ia ter condição de descansar, de comer, de beber, de passear, de viver a vida. É isso que as pessoas gostam de ter condições para isso, para viver a vida. E o seu planejamento era um planejamento, às vezes nós ouvimos essa palavra, né? Plurianual. Era para muitos e muitos anos. Ele ia ter, a partir de agora, recursos para muitos e muitos anos. Agora, quando nós lemos lá em Tiago, eu vou ler para os irmãos, Tiago diz o seguinte, no capítulo 4, e o versículo 13 e 14. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Agora eu pergunto para os irmãos, será que esse homem, arrazoando consigo mesmo, ele levava em consideração que a vida dele, como nos diz aqui Tiago, é uma neblina, né? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Será que ele tinha em mente esta verdade a respeito de si? Eu creio que não. E note, irmãos, que toda a narrativa que nós temos aqui é: eu farei isto, eu vou recolher todos os meus bens, eu direi a minha alma. Nós não vemos esse homem pensando em outra situação, por exemplo, na necessidade de alguém. Então, esse é um aspecto do avarento. A falta de empatia, a falta de generosidade, tudo que ele está construindo é para si. Aquela vontade de mais, mais e mais, era para satisfazer a si próprio, é para suprir a sua necessidade. Não há um interesse em ajudar um necessitado, não há essa visão, né? Então, todo o seu planejamento, o seu objetivo, ele gira em torno de si. Mas o Senhor, olhando para aquele homem, o Senhor está dizendo: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que me chama a atenção aqui nessa declaração do Senhor é que o maior interessado não estava sabendo disso. Esse homem, ele estava com o seu coração voltado, com a sua mente para o futuro, né? Ele, nas considerações dele aqui, ele teria muitos bens para muitos anos,
ou seja, ele viveria muitos anos aqui. E sabe, irmãos, voltando no início do capítulo, quando nós lemos que o Senhor ele está dirigindo essas palavras inicialmente aos seus discípulos, posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos. Então, às vezes eu tenho feito isso também, usado esse texto para evangelização, mas o ensino aqui é para os cristãos. Então, muitas vezes nós deparamos com verdadeiros crentes, mas que vivem de uma tal maneira como que se viveriam eternamente aqui nesse mundo. Estão trabalhando bastante, estão construindo patrimônios, mas a pergunta que se faz, que eu faço para mim, e cada irmão, cada irmã deve fazer ao seu coração, será que tudo isso que nós estamos fazendo, nós levamos em consideração que quem nos dá é o Senhor? E será que nós temos reservado um tempo, talvez um pouco de recurso financeiro que nós podemos investir na obra do Senhor? Enfim, dedicar parte daquilo que nós estamos construindo para o Senhor? Esse homem, o que ele fazia era para o seu deleite, o seu bel prazer. E o Senhor está olhando para aquele homem e está dizendo, esta noite te pedirão a tua alma. E às vezes, irmãos, é possível que nós, como crentes verdadeiros, nós estamos vivendo, mas não levando realmente em consideração a possibilidade de que o Senhor ele possa me chamar, impedir a minha alma essa noite, ou amanhã cedo, ou no transcurso do dia. E às vezes nós estamos sabendo dessa realidade, mas nós não estamos fazendo caso disso. Não estamos fazendo caso de que o Senhor ele pode vir a qualquer momento. E aí nós temos aqui uma outra frase que o Senhor disse aqui. Na verdade, foi uma pergunta. E o que tens preparado, para quem será? O que temos preparado, para quem será? Eu fico pensando na situação desse homem rico aqui. O texto não nos fala se ele tinha esposa, se tinha filhos, Nós vemos ele falando tudo no singular aqui. Mas digamos que ele não tinha filhos, que ele não tinha esposa. Será que ele não tinha um irmão, ou um sobrinho, ou um parente um pouco mais distante que no dia seguinte a essa noite estaria esfregando as mãos, porque tal pessoa iria pegar uma herança em que um ano a produção foi muito boa e ele pegaria isso? O que tens preparado? Para quem será? Nós podemos lembrar de irmãos que já partiram para o Senhor, já não estão aqui neste mundo. Creio que os irmãos facilmente vão se recordar de vidas assim. Mas irmãos que dedicaram a sua vida para o Senhor. Irmãos que chegaram esse dia à semelhança desse homem aqui, e que o Senhor solicitou a alma deles. Partiram para a eternidade. E o que se poderia dizer a respeito desses irmãos? O que eles prepararam
talvez deixou para trás um carro, uma casa que não foi nem motivo de disputa, como era o caso do homem aqui do início do nosso assunto, mas foram pessoas, né? Eu conheço vários irmãos assim, que, quando perguntado o que você preparou, né? Aqui para esse mundo ele não preparou muita coisa, não deixou quase nada, mas lá no céu tem muito galardão para esses irmãos. Foram vidas de dedicação à obra do Senhor. E essa é a pergunta que eu gostaria de deixar, irmãos, com cada um de nós nesta noite. Nós temos trabalhado e não somos contra isso, muito pelo contrário, nós temos que trabalhar. Às vezes tem havido progresso na vida de alguns, material, progresso financeiro, em virtude do seu trabalho. Mas será que nós temos, juntamente com isso, dedicado parte desse sucesso que o Senhor tem nos concedido para a causa do Senhor, para a obra do Senhor? Nós vemos aqui que esse homem, a palavra de Deus se refere a ele. Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Esse homem, claramente, ele não era rico para com Deus. E os seus bens, o seu patrimônio, tudo aquilo que ele entesourou aqui nesse mundo, ficou aqui. E há essa possibilidade, irmãos, de que, embora nós, crentes verdadeiros no Senhor, salvos pela graça e pela misericórdia do Senhor, nós corremos esse risco, né? Será que lá entranhado no nosso coração não tem ali alguma coisinha de avareza que nós cuidamos com carinho? Aquele que entesoura para si mesmo, né? Esse tesouro, ele fica aqui. Mas há a possibilidade de nós sermos ricos para com Deus. Dedicarmos tempo da nossa vida, dos nossos afazeres, dos nossos recursos para o Senhor. E certamente nós seremos abençoados espiritualmente e quando partirmos desse mundo para a eternidade, o galardão estará nos aguardando. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite. Amém.